Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Amor e Cor. Bom, eu vou enviar o convite para algumas pessoas enquanto a gente espera o restante do pessoal entrar. Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Gente, eu tô meio enroladinha hoje aqui, viu? O meu suporte que eu usava para fazer as nossas lives, ele quebrou. A durabilidade não foi tanta, eu deixei ele cair, quebrou, então eu tô aqui bem improvisada. Depois eu mostro para vocês o improviso. Mas, gente, é o suporte de cápsulas de café. Então aí pode ser que aconteça alguma coisa aí, em algum momento o celular caia. Mas eu acho que aqui vai dar já tudo certo para a gente poder começar e conversar um pouco sobre esse tema que vocês pediram para nós falarmos hoje, que são os estilos à mesa. Bom, primeira coisa, né, pra gente dizer sobre a questão do estilo é que, gente, é muito difícil a gente conseguir se encaixar inteiramente em um só estilo. Isso daí só foi possível eu perceber quando eu comecei a fazer consultoria de estilo. Eu fiz uma consultoria de estilo durante um tempo e eu não conseguia entrar inteiramente em somente uma caixinha. Tipo, meu estilo é esse ou aquele outro. Simplesmente eu comecei a notar que havia uma mescla de estilos e também de buscas, porque às vezes a gente tem um estilo de se vestir e a nossa casa, ela tem um estilo diferente. Porque, oi Silvia, seja bem-vinda! Então assim, cada estilo, a gente tem uma conexão, né, com esse estilo. Porém, às vezes na nossa casa, a gente quer que ela remeta a outras coisas, algo que complemente aquilo que a gente quer sentir, aquilo que a gente quer passar. Então, às vezes a gente tem um estilinho, né, próprio de se vestir e a nossa casa transborda uma outra coisa, porque de repente o sentimento que a gente quer ter nessa casa é algo diferente. Aos poucos eu vou conversando com vocês sobre cada estilo, um pouquinho do que a gente vê na table decor desses estilos, e vocês vão perceber que muitas vezes você vai falar, não, é essa que eu quero na minha mesa. Não, agora é essa. Não, mas espera aí, que essa daí também parece boa. Então a gente vai notar que a gente consegue passear por vários estilos. E isso muitas vezes vai depender do tipo de evento que a gente vai fazer. Então, pro Dia das Mães a gente pode querer uma coisa, pra Páscoa a gente pode ter um outro pensamento, pro Natal, gente, Natal é tudo muito glamouroso, mas ao mesmo tempo é clássico. Então assim, a gente vai notar que a gente vai realmente perambular por diversos estilos quando a gente está falando de mesa. E isso tudo também vai refletir com relação a que tipo de mesa a gente está se referindo. Então, a nossa mesa da área externa de casa, a gente vai querer realmente colocar um tipo de roupa de mesa, transmitir um estilo. Se vocês estão acompanhando as minhas postagens, vocês viram que nós fomos nesse fim de semana para Domingos Martins. Oi, Vivi! Oi, mãe! Gente, a minha mãe tá na live. Então, assim, a gente vai começar a ver que esse estilo que eu acabei colocando lá era um estilo mais rústico, porque era o que combinava com o local. E aí eu fui mudando as posições. Então, a gente tinha uma bancada lá, tinha uma mesa mais próximo da área da piscina. E isso daí vai influenciar totalmente no tipo de roupa de mesa que a gente vai utilizar.
Então, nem sempre a gente vai conseguir imprimir todo o estilo, nosso estilo, em todos os cantos da casa. Às vezes a gente vai ter um ambiente que vai ser mais de um jeito e outro ambiente que vai ser mais de outro, e a gente vai conseguir fazer uma conexão entre todos esses ambientes, porque todos eles refletem o que nós somos. Então, por vezes agora, eu tenho ido à casa das clientes e montado as mesas para elas. E às vezes eu monto a mesa e eu falo, essa mesa tá refletindo você? É isso que você quer passar? Porque quando a gente está fazendo a mesa, elaborando uma mesa para uma pessoa, o que a gente quer é ver nela uma transformação. Que ela senta com as amigas e se sinta transformada. Que ela sente naquela mesa e sinta que aquilo reflete ela como pessoa. Então eu tenho tido esse cuidado de não deixar o meu estilo influenciar na escolha das clientes, porque cada uma tem uma história diferente, tem uma forma de receber diferente e quer uma conexão diferente com seus amigos, com a sua família. Então, por isso que o estilo ele é bastante importante na questão da mesa posta, mas a gente precisa realmente avaliar se aquilo ali combina com a gente, porque não tem nada pior do que a pessoa sentar na mesa conosco e pensar, mas essa mesa aqui não tem nada a ver com ela. Então esse é o meu maior medo ao prestar uma consultoria, é fazer com que aquela mesa realmente reflita aquela pessoa, como é a personalidade dela e principalmente o que ela quer receber naqueles momentos à mesa. Então, quando a gente pratica a mesa posta, o que a gente quer justamente é transformação. Então, a gente só pode transformar alguém se essa pessoa realmente se sentir tocada com aquilo que a gente preparou para ela. E isso passa pela questão dos estilos. Então, agora vamos parar de enrolação, chega de introdução e vamos falar um pouquinho sobre cada estilo para que vocês entendam isso que eu estou falando. Então eu preparei, lógico, uma colinha aqui para eu não esquecer de nenhum estilo. E se vocês quiserem ir fazendo perguntas com relação a cada estilo, podem se sentir à vontade, porque essa é uma live, gente. Mas vocês também podem colaborar, podem falar e a gente vai aqui fazendo uma troca. Bom, o primeiro estilo que eu coloquei aqui é um estilo que a maioria das pessoas conhece, que é o estilo romântico. Então, quando a gente fala de estilo romântico, a gente traz muito a questão das flores à mesa, as flores, a gente está valorizando os sentimentos. Então, a gente tem alguns tons que a gente vai acabar utilizando, a gente vai usar cores. Às vezes, a gente consegue alguns tecidos, assim, nesse estilo romântico e, assim, mais com cores mais fortes, a maioria deles vão ser florais. Então, aqui eu trouxe exemplos para ficar mais fácil de vocês entenderem. Esse daqui eu fiz até uma mesa com ele esse final de semana. Então, esse daqui é um trilho, um caminho de mesa floral, tá? E aí, eu coloquei ele na bancada, mas ele pode ser colocado em uma mesa. E ele traz muito essa questão desse estilo bem romântico. Eu tô procurando aqui o porta-guardanapo que eu usei com ela e o guardanapo, para vocês poderem ver como é que ficou a composição que eu fiz. Então, assim, o estilo romântico, ele tem muito disso. Então, ele vai ser algo floral, né? Geralmente, quando a gente tá falando de estilo romântico, nós vamos utilizar também o porta-guardanapo com flores. A gente vê também muitos corações. E as cores são assim, como essas aqui que eu trouxe para vocês. São cores mais pastéis, onde a gente vai ali brincar com a paleta lilás, a paleta cor-de-rosa, com um branco, um begezinho. Então as cores nessa parte mais romântica, elas acabam sendo realmente mais pastéis, né? Algo que não chame muita atenção. E muitas vezes, quando a gente está pensando em preparar algo para o nosso amor, a gente acaba pensando, nossa, o que vai ser romântico? Então, a mesa romântica é essa remetida com flores.
Mas e se a gente quiser preparar um outro ambiente para receber essa pessoa? Então, às vezes a gente vai precisar fazer com que esse ambiente, que às vezes seja para ele ser mais romântico, ele vai ter que trazer cores que não combinam muito com esse estilo. E o que acontece? Quando a gente começa a ver diversidade, é sempre aquela dica que eu dou para vocês desde o princípio: louças brancas. Ou uma louça que combine com você. Olha, gente, eu fui na loja, apaixonei, esse é o estilo de louça que eu quero, é esse estilo que eu quero sempre passar, aí tudo bem. Mas aí, se você tem já louças que são louças mais clássicas, você vai conseguir passear praticamente em todos os estilos, mudando somente realmente a roupa de mesa. Então, quando a gente fala de romantismo, muitas vezes a gente pensa no vermelho, porque a gente lembra de amor. Mas quando a gente está usando realmente o estilo romântico, o que a gente vai usar são passarinhos, são florzinhas, são essas estampas menores, elas que definem realmente a questão do romantismo à mesa. E aí, Carol, mas e se eu quiser fazer uma mesa para comemorar um aniversário de casamento, uma mesa de Dia dos Namorados? A gente vai criar um ambiente romântico. A gente não vai fazer a mesa romântica. E aí, por vezes, a gente vai partir para outros tipos de combinações, principalmente baseadas na questão do vermelho, tá? Então, é isso que a gente acaba fazendo para poder realmente fazer com que a ideia que a gente tem de romantismo aflore naquele momento. Então, a gente vai fazer coisas românticas e não montar uma mesa romântica. Então, o dia dos namorados, a gente não vai partir para um floral. Vai ser realmente uma outra coisa. A gente quer romantismo. É diferente do estilo romântico. Bom, outro tipo de estilo que a gente pode ter à mesa, e que é um estilo que também a gente usa bastante, é o estilo que eu pratiquei nesse final de semana, que é o estilo mais rústico, tá? O rústico é o estilo que a gente vê muito nas mesas por aí. E por que esse estilo é o queridinho? Ele é o queridinho porque ele leva uma proposta assim de conforto, de algo bem quentinho, é algo confortável. Então foi isso que eu fiz na nossa mesa de café da manhã. O que eu trouxe naquela mesa? Eu trouxe a caneca de cerâmica. Então, assim, não era uma cerâmica trabalhada. Então, tudo isso vai levando nós a pensarmos nessa questão da rusticidade. E o rústico, gente, ele combina muito com estampa xadrez e com a questão do couro. Então, eu fiz até mais mesas com xadrez lá. Em breve eu vou postar para vocês verem. Mas quando a gente põe um xadrez, a gente realmente está levando a pessoa a passear por esse caminho um pouco mais da rusticidade. E a gente tem alguns xadrezes que são diferentes. E eles acabam nos mostrando uma mistura do rústico com o romântico. Olha esse xadrez aqui, que gracinha. Então ele é um xadrez que traz uma coloração que é uma coloração assim mais pastel. Então a gente pode considerar esse tipo de xadrez para uma mesa romântica. E aí a gente mistura com elementos rústicos. Como eu disse para vocês lá já no comecinho da nossa live, nem sempre a gente consegue usar um só estilo do começo ao fim da nossa mesa. Às vezes a gente vai fazer realmente essa mescla. Então essa daqui é um xadrez que ele remete muito a isso. Ele é um xadrez com cores românticas, mas o xadrez, ele é rústico. Ele faz parte dessa mesa rústica e aí a gente vai precisar realmente trazer alguns elementos para transformar esse xadrez nessa impressão. Então, quando a gente opta por esse tipo de estilo de mesa, o que a gente está buscando? Oi, Gleice, seja bem-vinda! Ai, eu estava conversando com a Gleice até agora há pouco. E esse estilo, gente, esse estilo mais rústico é o estilo que as pessoas mais amam.
Porque como ele é algo confortável, algo que remete a essa questão ai, gente, sumiu a palavra. Do conforto, é tudo que a gente quer. Então, muitas vezes, o que você quer que a pessoa se sinta, né? Quando ela entra na sua casa. Eu quero que ela se sinta confortável. Então, uma mesa rústica é uma ótima pedida. Então, aí você vai poder usar elementos de cerâmica, aquela cerâmica marrom, uma cerâmica sem brilho, sem muito enfeite. Eu tenho aqui, gente, canecas de cerâmica que eu uso direto, mas elas são mais pendentes para o romântico, porque elas são todas trabalhadas. Espera aí só um minuto. Produção? Alex? Gente, a produção sumiu, tá? Eu tenho um marido que ele me ajuda, mas tem hora ele some aqui na produção. Eu ia pedir pra ele pegar a minha caneca pra mostrar pra vocês. Oi. Amor, você pega a caneca pra eu mostrar aqui? Que caneca? A caneca, aquela cor de rosa ou aquela azul que a gente usa na mesa. E então, a questão dessa diferença vocês vão notar bastante. Vocês viram? Eu sou muito fina, eu tenho ajudante para poder, e olha, ele já sabe qual é a caneca. Ele perguntou qual das canecas, quando, assim, aqui tem várias, gente. E a que a gente usou na última mesa posta, que é que vocês vão conseguir entrar, quando vocês entrarem lá no feed e vocês olharem, vocês vão ver uma caneca que era uma caneca mostarda. Então ela é totalmente sem detalhes, bem rústica. Essa caneca que eu comprei aqui, ela já tem esses detalhes, então ela realmente ela leva a um outro local, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, ela é rústica, mas tá vendo que ela já tem enfeites? Tem umas que tem até umas bolinhas assim, enfeitando ela no seu entorno. Então, assim, é algo rústico? Sim, gente. Ela pode compor uma mesa rústica. Mas veja como ela já dá um ar todo romântico. A gente sai da rusticidade, assim, rapidíssimo. Você viu que produção eficientíssima essa minha. Vocês vão ver que se eu esqueci mais alguma coisa, já eu peço para produção e ela rapidamente ela vem. A Xuxa, ela tinha o dengue e a praga. Eu tenho meu marido, graças a Deus. Então, gente, falando um pouquinho mais sobre a questão dos estilos, um outro estilo de mesa que a gente pode trabalhar e que a gente acaba pensando nessa questão das opções de estilo é o moderno, tá? Eu tenho muitas clientes que amam esse estilo mais moderno. Tá? O estilo moderno, ele é bem clean e ele traz muita personalidade. Então, as minhas clientes, que elas têm assim, as casas mais modernas, elas acabam optando por questões assim, ó, geométricas, elas vão muito pro preto e branco. Uma outra cor que define bastante esse estilo mais moderno são aquelas estampas de bandana. As minhas esgotaram, gente, foram todas embora. E são estampas... esse, já vou falar do quadriculado da pizza. O quadriculado da pizza, gente, também é super rústico. E ele ajuda a dar essa sensação de quentinho. A gente senta nessas mesas com esses quadriculados, com esses xadrezes, a gente sente, parece que abraçado. Então, assim, acho que não tem comida mais gostosa e mais acolhedora do que uma pizza. O que a gente pensa sempre no domingo à noite? Vamos pedir uma pizza. Vamos encerrar bem essa semana, vamos fechar ela com chave de ouro. Nossa, esfriou, eu vou tomar um vinho. O que a gente pensa? Uma massa. Então, quando a gente pensa nessas mesas que trazem essa rusticidade, que trazem o xadrez, a gente pensa nesse quentinho, nessa acolhida, nessa comida confortável. A gente não tem nada mais reconfortante do que isso. Querem outro exemplo? Fondue. Então o fondue é algo também que pede um xadrez, que pede algo mais rústico e que é justamente essa comida confortável, essa comida quente que traz esse ambiente à tona, Então eu tava falando para vocês do moderno. Então o moderno ele é esse estilo que traz
essa questão da personalidade muito forte da pessoa. Eu tenho vendido bastante o estilo moderno para as novas donas de casa. Então, pessoas ali entre 30 a 45 anos são pessoas que são mais adeptas desse estilo, esse estilozinho assim mais moderno, que traz essa bandana, que traz o preto e branco e que combina com tudo, que ao mesmo tempo ela vai poder usar no café da manhã, ela vai usar no jantar a mesma estampa. E essa questão da modernidade, ela traz uma questão de ergonomia. Então, quando a gente vai buscar os elementos que vão combinar com esse tipo de roupa de mesa, eles vão trazer esse elemento de ergonomia também, de ter mais essa visão, como que eu posso dizer, de design que o moderno traz. Então, a gente vai trazer elementos de design para nossa mesa, ali na hora que a gente for compor o vaso, a questão do próprio prato que a gente vai utilizar, a gente vê aqueles talheres do tipo slim. Então, todos eles são talheres modernos, e é isso que eu sempre falo para vocês. Então, antes de começar a sair por aí, se aventurando, comprando um monte de taças, um monte de talheres, um monte de pratos, pense qual é o estilo que é o seu estilo e o estilo da sua mesa, o estilo do seu jogo de jantar, para que você não tenha um acervo gigante e aí na hora que você coloca tudo junto, simplesmente ele não combina, porque um é romântico, o outro é moderno, misturado. Às vezes a combinação dá certo? Dá, né? Às vezes essa combinação dá super certo, mas ao mesmo tempo que acontece da gente realmente pegar, acertar, olhar, falar, nossa, eu comprei esse talher, mas ele não tem nada a ver com essa mesa, eu queria tanto usar. Então, todas as vezes que eu vou fazer atendimentos nas casas das clientes, eu pergunto, qual é o prato que você pretende servir? Então, aí a gente parte primeiro das louças que ela tem, qual é o evento que ela quer fazer, para depois a gente pensar na combinação da roupa de mesa. Então, tem hora a gente tem que ir primeiro para frente para depois voltar. E isso daí faz com que a pessoa se sinta muito feliz. Porque imagina, ela tem aquele jogo de jantar que ela comprou já faz tempo e que ela não tá achando jeito de combinar. Então, uma pessoa que consegue ir até a sua casa, juntar tudo isso na sua personalidade e realmente fazer com que você use seus utensílios que estavam ali guardados. Então, uma das coisas que eu sempre faço é perguntar, o que você tem? Então, vamos lá, quais são as taças, quais são os pratos? E aí, a partir disso, a gente começa a pensar no estilo. Porque ela comprou com muito carinho aquela louça, ela comprou com muito carinho aquela taça ou aqueles talheres e ela quer fazer o uso daquilo. E aí a gente vai falar qual que é o tipo de estilo que pertence àquela louça e aí fazer as propostas de acordo com o que o cliente quer. Então, às vezes, a pessoa manda só um prato pra mim e aí eu falo, não, eu vou aí arrumar. Quando eu arrumo a mesa, a pessoa fica olhando assim, aí eu fico, meu Deus, será que ela gostou? Né? Que a gente começa a bater aquela dúvida. Poxa vida, a pessoa, às vezes as pessoas elas ficam simplesmente sem palavras, porque ela não conseguiu externar para mim exatamente o que ela queria. Mas no momento que ela viu aquela mesa toda posta e aquele jogo de jantar que ela comprou e que achava que não combinava com aquilo que eu tinha falado no telefone, e de repente ela olha tudo organizado, tudo lindo, pronto para receber outra pessoa, ela fica realmente encantada. Então isso realmente faz parte da questão da personal welcome, de você conseguir ir até a casa da pessoa, ver quais são a sua louça. A partir disso a gente já vai conseguir reparar qual é o estilo da pessoa, o que ela quer trazer para aquele momento de acolhimento. São seus amigos? Vai ser o marido e os filhos? De que forma que você vai fazer essa recepção? Então tudo isso te ajuda a decidir qual é o estilo que a gente vai fazer aquela mesa posta. Então, seguindo um pouquinho mais, adentrando outros estilos, um outro estilo que é um estilo assim também muito utilizado
e que eu tenho me deparado com diversas pessoas com esse estilo é o estilo clássico. Gente, a pessoa gosta de tudo no tom um pouquinho mais nude. E aí eu vou trazer aqui uma estampa para vocês poderem entender o estilo clássico. Ó, esse daqui, por exemplo. E isso, a partir dessa questão, né, Gleice, de nós entendermos o que a gente quer experimentar na mesa, experimentar naquele encontro, seja com os amigos, seja com a nossa própria família, a gente precisa saber qual é a experimentação que eu quero de tudo isso, quais são os sentimentos que eu quero despertar. Então, assim, dependendo até do sentimento, eu vou partir para uma cor ou para outra, né? Então aqui, gente, o estilo clássico, olha só. Então a gente vai para esses tons assim, são tons mais claros. Se nós fôssemos levar ao pé da letra o clássico, tudo branco, né? Tudo em cristal, prata e brancos. Mas a gente consegue também fazer com que essa pessoa tenha alguma estampa e assim tem o seu estilo respeitado. Então esse daqui já restam pouquíssimas peças dessa estampa, que é uma estampa assim bem clássica, e aí a pessoa acaba optando por esse conjunto. Deixa eu ver aqui, eu tenho ainda o porta-guardanapo dele, eu trouxe, só embolou aqui à medida que eu fui pegando os outros. Então olha só, acaba que os tons, eles se sobrepõem. Então a gente, para fazer uma mesa nesse estilo mais clássico, a gente opta por tons mais nudes, esses tons que consegue realmente trazer essa experiência pro nosso estilo, né? Então, a pessoa que ela opta pelo estilo mais clássico é uma pessoa muito tradicional. Então, por vezes, quando eu vou à casa dessa pessoa, ela vai ter o quê? Ela vai ter um jogo de jantar que ela ganhou da avó, um jogo de jantar que ela herdou, né, de uma tia. Então a gente vai ter alguns estilos, algumas coisas que vão, às vezes a gente olha e fala, nossa, parece um clássico, mas ele entra um pouquinho para a questão do romantismo, e aí a gente precisa saber fazer essa jogada para que ela aproveite esse material todo e esse amor todo em forma de louça, né, em forma de carinho, ela poder prestar essa homenagem àquela pessoa que deixou aquele material. E às vezes, quando a gente quer fazer esse tipo de mesa, acontece dela não ter todo o jogo completo, tá? Então aí ela herdou, em vez dela ter 6 pratos, quebraram, eu tenho 5. E aí a gente começa a pensar em composições onde a gente vai usar 4 pratos daqueles, 2 pratos a gente coloca pratos brancos. Então aí a gente começa a fazer uma brincadeirinha com a questão de composição de outras peças, mas para que ela continue utilizando aquilo que é da família dela e que ela tenha orgulho em exibir. Então aí não precisa porque eu só tenho 4 ou eu só tenho 3 peças dessa, eu simplesmente descartar um aparelho de jantar que para mim tem um significado e que eu gostaria de mostrar para outras pessoas, que eu gostaria de fotografar, que eu gostaria de compartilhar momentos à mesa usando aquilo ali, porque é a minha, como que eu posso dizer, é a minha vibração, é o meu sentimento que eu vou trazer ali muito forte. Então o clássico é isso, é a gente conseguir rememorar. Quando a gente vai montar uma mesa nesse estilo, a gente tem que pensar também quais são os alimentos que eu vou servir, porque por vezes eu vou servir coisas ali que vão remeter essa questão da memória anterior, de uma coisa mais clássica. Nada mais clássico do que fazer o bolo da sua avó, uma receita de família. Isso é muito clássico e fica lindo você montar as mesas e montar tudo de acordo com exatamente o seu estilo. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa.
É, então assim, essa questão clássica, ela é bem requintada, ela é bem elegante, então a gente vai observar essa elegância e esse requinte nessa mesa, por quê? Porque ela não tem contrastes. Quando a gente está falando de outros estilos, como o estilo moderno, por exemplo, eu podia pegar um preto e branco ou aqueles tecidos de bandana, que são tecidos bem contrastantes, e jogar um outro tom que contraste. Isso daqui é moderno. Agora, quando eu tô falando do estilo mais clássico, é isso, é a gente manter uma paleta de cores assim, né, mais reservada, um pouco mais elegante. Acho que agora deu para vocês entenderem bem assim a diferença entre esses dois. E o último estilo que eu vou trabalhar com vocês agora é um estilo que ele tem sido usado muito, que é o estilo orgânico. O estilo orgânico muitas vezes ele se confunde com o moderno e com o rústico. Mas o estilo orgânico a gente tem observado em várias mesas por aí, tá? Esse estilo orgânico, ele é muito abstrato, ele traz muito assim a questão de elementos da natureza e acaba que a gente vai ver ali aqueles pratos meio que sem forma definida, com aquelas bordas mais irregulares. Então são essas peças que a gente vai ver nesse estilo orgânico. E aí acaba que o estilo orgânico eu nem trouxe nada aqui para mostrar para vocês. A gente vai usar o linhão, a gente vai usar o linho, a gente vai usar peças que tragam essa questão de, como eu posso dizer? Que tem uma textura. Eu trouxe um aqui, assim, mais ou menos para vocês entenderem. Olha, é algo texturado. Tá vendo? Gente, isso daqui não... Isso daqui é o desenho do tecido, tá vendo? Tá? Então, assim, é algo texturado. Ele é totalmente tramado. E aí, essas texturas são que a gente vai buscar nesse estilo orgânico. Ele também remete um pouco ao conforto, mas é a questão assim de textura que a gente tem trazido. E muitas vezes uma combinação de texturas que a gente vê à mesa. Essa questão desse estilo, ele é muito da criatividade da pessoa. Então, quando ela tá usando o estilo orgânico, ela pode ir no jardim, buscar uma folha seca, uma semente. Ai, gente, eu tenho uma semente aqui, vou mostrar pra vocês, que isso daqui faz bem sentido pro que eu tô falando, tá? Então, ela dá textura, você trazer esses elementos. Eu vou mostrar para vocês, ó. São quando você usa sementes. Então, imagina isso daqui, né? Num centro de mesa, trabalhado, né? Nessa questão do orgânico, da natureza. São essas folhas mais secas, as flores secas. Tudo isso faz parte desse estilo orgânico. E, logicamente, que eu já falei, as louças com as bordas indefinidas. Então, elas têm uma irregularidade. Elas não são tão trabalhadas e deixadas assim perfeitinhas. Não, o que combina nesse estilo orgânico é justamente não ter uma forma definida. E aí a gente vai ter aqueles talheres, que são talheres diferentes, que a gente não precisa ter tudo igual. E aí, novamente, quando a gente está falando de estilo orgânico, a gente pode misturar alguns estilos e trazer uma combinação. Então, por vezes a gente vê a mesa orgânica misturada com uma mesa rústica. Como eu disse, nem sempre a gente consegue definir totalmente um estilo e seguir. Então, isso vai realmente depender do nosso estilo, somado ao local que aquela mesa está, somado a qual sentimento a gente quer passar para as pessoas que estão ali naquela recepção. O horário também, por vezes, define essa questão de você usar algo mais moderno, algo mais romântico, algo mais rústico. Então, tudo isso influencia na questão de você escolher o estilo da mesa. Mas eu, como personal welcome, eu falo para vocês, e como professora de etiqueta, tentem sempre escolher o seu estilo de acordo com o acervo que você possui. A não ser que você queira mudar totalmente, mas provavelmente cada peça daquela você escolheu.
Então, aquilo ali já vai dar uma dica de qual é o seu estilo, do que você pode investir em roupas de mesa para complementar tudo isso. E também os acessórios, qual tipo de vaso, qual tipo de decoração floral. Aí, às vezes, a gente vai poder colocar uma música que vai combinar com aquele estilo, os sentimentos que a gente quer passar no momento que a gente arruma essa mesa. Então, tudo isso a gente tem que ver essas conexões dos sentidos para que a gente faça a mesa posta com o nosso jeito, com a nossa alma. Então, é uma coisa que eu já falei. Eu sempre pergunto para cliente: você consegue se ver nessa mesa? Essa mesa agrada aos seus olhos? Era isso que você queria? Porque de nada vale eu propor uma coisa que seja chique, que seja clássica, para uma pessoa que tem esse estilo mais orgânico. Eu vou estar errando. Em algum momento ela vai sentar naquela mesa, ela vai olhar e falar: nossa, mas não era isso que eu queria. Nossa, eu queria uma coisa assim mais aconchegante. Aqui eu acho que tá muito frio, não é isso que eu quero, né? Eu não quero passar essa sobriedade na minha mesa. Então isso tudo a gente tem que pensar muito bem antes de indicar a roupa de mesa, e a gente precisa de um momento de conversa com o cliente para a gente poder definir esse estilo e aí a partir daí propor realmente o que é melhor para ela. Então eu tô aqui, gente, disponível para perguntas. Deixa eu ver aqui quais sentimentos e emoções eu quero despertar em meus convidados. Exatamente isso, Gleice. Quando a gente está fazendo uma mesa, a gente tem que pensar: o que eu quero despertar nessas pessoas? O que eu quero fazer com que... O que eu quero que elas lembrem desse momento? A gente vai querer lembrar das risadas, do que a gente conversou. Eu quero que elas cheguem, que elas se sintam à vontade, que elas se sintam abraçadas, que elas se sintam confortáveis. Ou eu quero que elas cheguem e se impressionem com aquela mesa posta, que elas se sintam homenageadas, se sintam como princesas, né? Então, assim, tudo isso vai depender do que você vai servir e do que você realmente quer passar naquele evento. E a pessoa que vai te ajudar a definir tudo isso é justamente a Personal Welcome, alguém que consiga fazer essa leitura do seu estilo e transformar essa sua vontade em uma mesa posta maravilhosa para você poder contemplar com seus amigos e família. Gente, era isso que eu tinha pensado na nossa conversa de hoje. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar para mim, que aí a gente vai conseguir aqui tentar dirimir as dúvidas. E então, enquanto vocês vão pensando aí o que vocês vão perguntar... Ai, eu não tô acreditando que eu fui tão clara que ninguém tem nem perguntas. Estou super animada. Porque a primeira vez que eu fui estudar estilos de mesa, eu suei, hein? Mas eu acho que mostrando, né, as cores fica tudo bem mais fácil. Bom, quando eu perguntei para vocês qual era o tema da live que vocês queriam que fossem trabalhados, eu elenquei, né, alguns temas, e no final vocês responderam que era estilos de mesa, e o segundo foi o Halloween. Então, gente, esses dois, na verdade, ficaram empatados do começo até o fim. Eu quase enlouqueci, eu falava: gente, mas ninguém vai ganhar aqui? Não teve um vencedor. Então, agora, o que eu vou fazer é o seguinte: hoje a gente fez a live sobre os estilos e no sábado eu me proponho a fazer com vocês uma live falando sobre Halloween, tá? Pra gente discutir aí, pensar em que tipo de comidinhas a gente pode fazer, quais são as decorações, as cores que a gente vai precisar trabalhar nesse momento. Então, assim, teve muita gente que se interessou pelo tema do Halloween. O ano passado eu não fiz uma mesa dessa, mas esse ano as crianças estão muito felizes. Eles já viram, eu já comprei algumas coisinhas para fazer a nossa mesa e já tá todo mundo muito empolgado. Eu acho que eu tô tanto quanto eles.
pra gente fazer uma mesa posta bem legal nesse dia. Então, tudo que a gente puder fazer para que eles se sintam felizes, para que eles se sintam acolhidos nesse momento de pandemia, vale muito a pena. Vamos ver aqui. Ó, a Gleice mandou aqui. Quantas aqui já têm experiências com a mesa? Nossa, que pergunta, hein, Gleice? Gente, ter experiências com a mesa posta é algo que realmente faz com que você transcenda e você compreenda muito mais que isso vai além do que arrumar a mesa. Olha aí, já tá o povo aqui conversando. Vou precisar de um tufo bom. Então, vamos, gente, fazer uma mesa de Halloween? Então, eu espero vocês no sábado. Eu vou só colocar sugestões de horário, porque como não é dia de semana, às vezes vocês têm um horário de preferência pra gente fazer essa live. Se vocês quiserem já mandar aqui pra mim sugestões de horário pra live do Halloween, vai ser muito legal, porque aí eu já coloco lá, faço uma enquete. E sábado eu vou trazer muita coisa boa. Já fiz algumas pesquisas, meu Deus, dá pra fazer muita coisa legal, divertir as crianças. Às vezes a gente vai fazer uma mesa só para família, mas eu sei que agora a gente já está em um momento, pelo menos aqui no nosso estado, nós já estamos podendo receber as pessoas, já temos assim um grande percentual de pessoas vacinadas. A gente não está recebendo muitos, vai ser um petit comitê, mas vai dar para fazer um Halloween daqueles. Então, gente, tem mais alguma pergunta? Eu acho que não, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui hoje. Eu fico muito feliz em ver uma participação cada vez maior de vocês nas lives e quero me colocar à disposição. Se depois, de repente, alguma coisa amadurecer aí dentro de vocês e ficar uma dúvida, pode enviar para mim. Essa live eu vou deixar ela salva aqui na Amoricor, tá? No Instagram da Amoricor, mas eu também sempre deixo essas lives lá no nosso YouTube. Para quem não teve a oportunidade de assistir ela toda, pegou só a metade e se interessa pelo assunto dos estilos de mesa, eu vou deixar então essa live salva. Um beijo para todos vocês, foi muito bom compartilhar esses momentos e até sábado, só não sei a hora. Vamos fazer uma enquete e decidir que horário a gente vai fazer essa live do Halloween. Até mais!